Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Galera, é o seguinte, eu lancei uma enquete lá no meu Instagram, perguntando se a galera queria que eu falasse sobre a ditadura militar, levando em consideração a situação que está o país, né, hoje em dia. Não muito boa, né? Pra não dizer uma bosta. Então, eu resolvi falar sobre a ditadura militar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei aqui se eu opino ou não. Se eu deixo meu ponto de vista ou não. O que vocês acham? Quem tem alguma coisa a dizer? Eu esperava que não. Eu acho que eu não vou tentar deixar meu ponto de vista aqui, porque eu não tô a fim de perder amigos, né? Eu acho que por política não vale a pena você perder nem os inimigos, então eu vou tentar não opinar. Mas é quase que impossível, né? Porque eu sou uma professora de história e geralmente, como professor, você sempre acaba deixando seu ponto de vista, mesmo que seja nas entrelinhas lá, mas você deixa. Outra coisa importante é que eu vou jogar fatos da ditadura militar, tá? O que eu vou falar aqui é didático, baseado em livros, baseado em documentários, baseado até mesmo em depoimentos de pessoas que viveram essa época. Eu não vivi aquela época, então não dá pra falar com 100% de precisão. É baseado nisso aí, mas eu vou lançar fatos. São fatos. As conclusões quem vai tirar, meus queridos amigos, são vocês mesmos, tá bom? Então já vale ressaltar aí que sim, a ditadura militar, ela teve dois lados, né? Ela teve seu lado negativo, mas ela teve seu lado positivo também. Vale aí você colocar na balança o que, né, pesou mais e se valeu a pena. Você já pode começar com os antecedentes. O que é que levou à ditadura militar? Porque para a gente poder entender o processo de ditadura, a gente tem que entender a política de ambos. O que é que estava acontecendo no Brasil, inclusive o que estava acontecendo no mundo. Tão infelicitado por este governo fascista e golpista, o nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. O Brasil estava sendo governado por João Goulart, né? E esse presidente, ele tendia muito para a política de esquerda. Então o que é que aconteceu? Como o mundo estava vivendo um período pós-Guerra Fria, e essa Guerra Fria ela ia sem influência externa em todos os países, inclusive no Brasil, se gerou uma divisão política ao redor do mundo. Esquerda, direita, conservadores e comunistas. Jango, apesar dele não ser um presidente comunista, ele tendia para esse lado. E o comunismo ele não estava sendo visto com bons olhos pela maioria da população, justamente por causa dessa Guerra Fria. Então, as pessoas começaram a temer que João Goulart tornasse o Brasil numa nova Cuba. Então, essa tendência de Jango para o comunismo começou a se gerar uma insatisfação popular. Mas não foi do nada não, tá, gente? A política de Jango realmente estava sendo uma política muito instável no Brasil. A política de Jango era uma política do povo. O que se vivia nessa época e até o governo de João Goulart era o populismo. E o populismo tinha como característica o quê? Era um governo do povo, era o governo que dava voz ao povo, que fazia o povo se sentir nos maiores direitos de fazerem manifestações, de se sentirem insatisfeitos. Era uma política de massa que permitia liberdade de fato ao povo. Só que esse populismo estava gerando muita insatisfação porque no governo de Jango se tornou meio que uma bagunça. Ele não soube controlar as manifestações, ele não soube controlar a política e a economia do país. Inclusive, a inflação estava aumentando cada vez mais, arrasando com a economia brasileira. Se juntando a isso, havia acontecido anteriormente o suicídio de Vargas, a renúncia de Jânio Quadros e, para completar, esse quadro político de João Goulart.
Então isso gerou muita insatisfação. Aí o que acontece? Os militares da época se aproveitaram da insatisfação popular. Eles saberiam que ia ter apoio do povo para tirar João Goulart do poder e aplicaram o golpe militar de 1964. Ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos. Every step that we can, be prepared for everything that we need to do, just because we were in Panama, if that is at all feasible. A ditadura militar ela se deu de 1964 até 1985. Diz algumas pessoas, alguns historiadores, alguns estudiosos, pessoas que viveram nessa época, que o início da ditadura se deu de uma forma pacífica. Como assim? A ditadura não começou já metendo pau em todo mundo e quem for contra a ditadura ia levar pau, ia preso, enfim. Não começou de forma tão radical. Ela vai ganhando força ao longo dos anos. Só que esse pacífico também não era 100% pacífico. Querendo ou não, a democracia estava deixando de existir. Eu ouço pessoas dizendo assim, pessoas que viveram realmente a ditadura, falar assim, não houve nada disso na ditadura não. Isso que o povo está falando aí de que teve gente sendo presa por qualquer motivo, gente apanhando, sofrendo, sendo torturado. Não teve não, eu não vi nada disso e eu vivi aquela época. Teve sim, gente. Teve sim. Aí acabei opinando. Aí eu tô acabando, opinei. Lascou tudo. Não tem problema não. Teve sim. O que acontece é que talvez essas pessoas não tenham passado por isso, entendeu? E é bom a gente ressaltar que houve censura naquela época. Houve censura. Não se passava tudo na TV. As pessoas não sabiam realmente o que acontecia. Então é muito fácil quando você não está passando e quando você não está vendo, Porque a mídia não podia mostrar. Não tinha nada disso. A gente, quando chega, por exemplo, à noite, eu como eu estudava o dia inteiro, quando eu voltava para casa, eu saía na rua, ia conversar com meus amigos, e via que tinha bastante carros da polícia. Não se via isso antes. Então a polícia intensificava mais as rondas. Existia uma espécie de toque de recolher. Quer dizer, menores de 16 anos, eles não poderiam ficar depois das 10 ou da meia-noite, eu não me recordo bem. E se ficassem, teriam que mostrar a carteira de trabalho, que estava empregado, tal, senão era recolhido para a delegacia, Quer dizer, você não provava que trabalhava, já tinha uma disciplina aí, Tiveram os festivais de música na Record, onde o Chico Buarque apresentava as músicas dele, onde o Caetano Veloso apresentava as músicas dele, onde o Gilberto Gil, o Geraldo Vandré e outros artistas, as letras das músicas, elas tinham um tom de crítica, Elas tinham um tom de crítica, mas nunca foram censuradas. Não houve censura dessas músicas. Então, houve sim torturas, tá? O que acontece é que tem gente que tem um ponto de vista muito radical e fala que só passou por essas torturas quem era bandido. Quem era da bandidagem apanhava mesmo, ia preso. Mas não é bem assim não. Quem ia contra o governo da ditadura militar, quem ia contra os militares, quem ia contra as ideias militares, ia preso. Era só você ir com. Aí vamos deixar isso pro final, Vamos deixar essa parte opinativa pro final. Vamos voltar aos fatos. O primeiro militar a tomar o poder foi Castelo Branco. Esse período da ditadura, a gente vai ter como característica vários atos institucionais. Vários, na verdade. Só que vai ter uns mais importantes que outros, que a gente vai citar aqui. Castelo Branco, ele já lança de cara o primeiro ato institucional. Eleições indiretas para presidente. Ou seja,
aumento do poder executivo, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada poder ele deveria ser harmônicos entre si, né? Nenhum vai se sobressair em relação ao outro. Cada um vai ter sua função. Aí Castelo Branco muda isso. Muda. Ele diz que não. Que o poder executivo agora tem mais poderes sobre os demais. Ele institui também a cassação de mandatos. Ou seja, nem todo mundo agora poderia se eleger ou se reeleger, independente do que se fazia contra o governo. E ele também tomou medidas econômicas radicais. Ele fez corte de gastos, aumento de impostos e arrocho salarial. Gente, vocês sabem o que é arrocho salarial? Arrocho salarial é o seguinte: é quando o salário não acompanha a inflação do país. Que essa medida era uma medida ruim aos olhos do povo, era uma medida impopular, mas era uma medida que iria trazer mais tarde um milagre econômico. Castelo Branco também vai instituir a Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional era para meio que perseguir realmente as pessoas que iam contra a ditadura militar, que iam contra o governo, né? E o que eles alegaram para que essa lei fosse instituída? Eles alegavam que os comunistas, as pessoas que tendiam a ser comunistas naquela época, eram pessoas perigosas, eram pessoas que queriam meio que estuprar a sociedade. Então, por isso era necessário essa lei. E por que as pessoas permitiram que isso acontecesse? Carol, por que as pessoas permitiram que o golpe fosse instituído no Brasil? Como eu falei, estava se tendo muita instabilidade no Brasil, na política de João Goulart. Então, o povo acreditou realmente que seria uma solução que não iria se agravar tanto. Castelo Branco também bota o PAEG, que era um programa que iria tentar diminuir a inflação, e ele também cria o FGTS. O grande objetivo do PAEG era controlar a inflação, né, fazer a inflação cair para níveis, vamos dizer assim, civilizados, né? A ideia é que a inflação em 66 alcançasse 10%, tá? E ao mesmo tempo retomar o crescimento econômico. Ele vai determinar também outros atos institucionais, o AI-2, que diria agora que só existe no Brasil apenas 2 partidos. A Arena, pessoas que iriam apoiar a ditadura militar, e o MDB, pessoas que iriam ser contra a ditadura militar. Ele instituiu também a lei de imprensa, e aí a coisa começou a ficar feia, né? Porque a lei de imprensa justamente perseguia as pessoas que botavam qualquer coisa que fosse contra a ditadura. Agora o governo militar reprimia qualquer ação midiática, qualquer ação teatral, qualquer ação cultural que fosse contra a ditadura militar. Ainda de uma forma leve, não tão pesada quanto nos anos posteriores. E ele instituiu também a ilegalidade da UNE. A UNE era a União Nacional dos Estudantes, e os estudantes estavam começando a meio que se mostrar contra o governo militar. Então ele ilegalizou a UNE, inclusive a UNE foi extinta nessa época, foi incendiada, de qualquer jeito, assim, né? Não pode mais haver UNE, dane-se, lasque-se, taca fogo. Bem, além desses atos institucionais, né, que ele lançou aí, ele lançou também o AI-3 e o AI-4. O AI-3 e o AI-4 só iriam reforçar o poder executivo e iria dar início a uma nova Constituição no Brasil. A Constituição de 1967, que iria culminar mais tarde no AI-5, o pior de todos. E aí é quando a gente entra no governo Costa e Silva, que foi um governo bem mais radical do que o de Castelo Branco, porém ainda não mais, mas bem mais radical. Isso porque a ditadura militar ela começa a reprimir com mais força e as pessoas começam a se indagar, a se perguntar se realmente foi o caminho mais correto a se seguir, se realmente a ditadura militar era uma coisa legal. Então não só as pessoas que se intitulavam de esquerda
até mesmo comunista, estudantes, né, aqueles que faziam parte da UNE, não só eles estavam indo contra o governo militar, mas algumas pessoas, até pessoas neutras, politicamente falando, estavam indo contra o governo. Então a coisa começou a ficar, né, mais disputada. Então por isso a ditadura começa a reprimir, os militares começam a reprimir mais. E aí a gente não pode deixar de dizer que sim, agora o outro lado da política brasileira se aproveitava da insatisfação popular para tentar reverter a situação, né? Para tentar reverter o quadro. E aí vários movimentos estudantis começam a ir às ruas, protestar, fazer manifestação. Faziam faculdade comigo no Brasil inteiro, nós fomos contaminados por esse feitiço. Começaram a surgir movimentos artísticos que iam contra a ditadura militar. E também cantores e atores, como por exemplo Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, começaram também a expor essa insatisfação com a ditadura, com o governo. Não, eu não guardo mágoa nenhuma, não me posiciono como vítima de coisa alguma, porque durante o tempo todo, a verdade é o seguinte, a ditadura encheu bastante meu saco, mas eu também enchi o saco deles. Não foi pouca coisa não, eu tenho isso muito claro, entende? Nada foi de graça, nada foi de graça. É claro que eu pensando hoje, eu posso considerar uma injustiça porque era uma situação injusta para todos nós, para os artistas, para o Brasil, enfim. Eu saí do Brasil no comecinho, dia 2 de janeiro, acho, de 69. Quer dizer, o AI-5 foi 13 de dezembro de 68, foi quando fechou tudo. Censura aos jornais, a prisão de opção de gente e tal. Avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. A partir do AI-5, então, começou a existir a censura prévia em jornais, alguns jornais, para textos de televisão, para teatro e para música popular. Você, para gravar uma música, tinha que submeter a letra para submeter à censura federal. Então a coisa estava começando a se alastrar, a coisa estava começando a aumentar cada vez mais. Só que aí, minha gente, a gente vai ter um determinado fator que vai ferrar tudo de vez, né? É o pico, é o auge, é a bosta toda na nossa cara. É quando um estudante de apenas 16 anos, o Edson Luiz, ele morre a sangue frio na frente de todo mundo, sem muitos motivos. Quando matou esse estudante na frente de todo mundo, houve uma comoção nacional. E aí foi quando houve a passeata dos 100 mil. É quando milhares de pessoas vão às ruas em nome da morte desse estudante. Eles permitiram, gente, porque se eles não permitissem, seria a prova direta de que eles eram pessoas muito cruéis, né? Então, eles permitiram sim a passeata, porém daquela forma, né? Com o exército na rua, se você fizer besteira, se você fizer baderna, meu amigo, você vai apanhar e vai preso. Então, foi um movimento bem pacífico, foi realmente uma comoção em relação a este assassinato, né? E aí a gente pode começar a falar da economia brasileira na época. A economia ela começa a deslanchar.
É tanto que as pessoas que defendem a ditadura militar, elas vão colocar isso como ponto, né, de argumento. Ah, mas a economia da época deslanchou. Tá, deslanchou realmente, né? Teve muitos fatos positivos para a economia. Mas se a gente reparar, a gente vai ver que foi só na época. Depois ela vai começar a dar consequências drásticas, tá? Então, se você reparar bem, nem foi tão bom assim. A inflação estava começando a baixar, beleza? E aí Costa e Silva, ele vai botar agora o AI-5, né? Que foi considerado o golpe do golpe. O AI-5, ele suspendia o habeas corpus. O que é o habeas corpus, minha gente? O habeas corpus é aquele processozinho que a gente pode responder em liberdade, né? Até que se prove que cometeu realmente o crime. Isso porque acontecem muitas injustiças, né? Principalmente no país da gente. Então, o habeas corpus é essa segurança, né? É a gente poder responder em liberdade até que se prove, né? Até que se prove realmente que se cometeu o crime. E ele suspendeu o habeas corpus. Não, agora não tem essa. Você foi suspeito, foda-se. Então, quem quem era suspeito de cometer um crime político ou um crime qualquer, iria diretamente para a prisão. Isso aconteceu muitas injustiças. Muita gente realmente foi para a prisão porque realmente era contra o governo, né? Eles consideravam isso um motivo. Mas muita gente também foi sem realmente ter feito alguma coisa. Ele diminui aí também o poder judiciário. Agora o poder executivo vai ter total regalia em relação ao poder judiciário, vai ter total poder em relação ao judiciário. Então isso também não foi uma medida muito boa, né? E para lascar de vez, acontece a censura total. Tudo estava agora sendo censurado, tudo estava sendo manipulado pelo governo militar. Professores só davam assuntos na escola que fossem permitidos. Gente, um professor poder opinar o que ele achava de um assunto, não pode. Tinha que dar sua aulinha de acordo com o governo queria. Os teatros também não estavam totalmente livres para botar qualquer tema. As músicas também não estavam livres para... Gente, isso não é bom. Isso não é bom. Independente de qual seja o partido que esteja no momento, qual seja a ideia política, isso não é bom. O que é bom é a gente poder opinar, é a gente poder ser contra dentro da lei. Então se gerou aí um momento de tensão no Brasil naquela época. As pessoas tinham que ter cuidado com o que se falava, com o que fazia. A coisa estava realmente a coisa estava tão feia que os jornais que tinham apoiado o governo militar, a Igreja Católica, que também tinha se posicionado em apoio ao governo militar, ambos estavam começando a não mais apoiar a ditadura, né? Porque pegou feio para todo mundo, né? Só os militares que tinham realmente regalia, só os militares apoiavam os militares, só os militares. Era só eles mesmos. Só que a gente não pode esquecer que a coisa ficou tão feia, que não era só os conservadores, não era só a direita, não era só os militares que jorravam sangue não, tá? A esquerda também começou a matar gente sem motivos, em bem menos escala do que a direita. Mas não porque eles não queriam, é porque eles realmente tinham menos poder, menos armamento. Então, os militares causaram muito mais estrago por conta disso. Mas agora o que estava acontecendo era uma guerra praticamente. Um lado contra o outro, e os dois estavam jorrando sangue adoidado. E aí é quando Costa e Silva, ele adoece, e uma junta militar assume o poder. Isso porque o vice de Costa e Silva, ele não era um militar. Então, ninguém dos militares queria que ele assumisse, porque senão a ditadura militar ia acabar, né? Então, por isso, botou-se uma junta militar, até que Médici entrou no poder. E agora a gente tem um governo de Médici. Esse sim, minha gente, foi o auge da repressão. Esse foi o auge da ditadura militar. Esse foi o pico, foi considerado os anos de chumbo. E foi um momento que também mais teve torturas, né? Torturas mesmo. Quando eu fui presa, né, ou fomos presos, né, porque era eu, meu companheiro e mais um dirigente do Partido Comunista,
nós fomos logo encaminhados para salas de tortura, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo, né? Aliás, eu tinha sido torturada a noite toda nua e eu estava urinada, com vômito, já tinha levado choque no ânus, vagina, nos seios, no umbigo, nos ouvidos, dentro da boca. No Rio de Janeiro sou preso. Então eu apanhei durante 3 dias e 3 noites para dar conta da Luciana. Era uma sala de tortura que eles chamavam de boate, lá no Doicote. Por que boate? Eles botavam 3 eletrolas, porque no fundo era a fábrica da Brahma na Tijuca. E para os operários não escutarem os nossos gritos nas torturas, eles botavam as 3 eletrolas em... Dona de casa, até a época da prisão. Quem militava era meu marido. Eu tenho 4 filhos, dia 29 prenderam de setembro, de 69 prenderam ele. Aí depois, no dia 30, me prenderam eu e meus filhos. Aí me levaram para o banco. E lá fiquei 1 semana, aí depois me levaram para o DOPS. Aí começou os interrogatórios, né? As torturas. Eu tive torturas físicas horríveis e muito mais, como é que chama? Na área moral, civícia, sexual, né? E apanhei muito. A coisa tava bem desumana, né? Porém, a gente tem aí também no governo Médici o chamado milagre econômico, né, minha gente? Que não durou muito tempo não, né? Ele ia ter consequências drásticas depois, né? Vou explicar pra vocês. A economia começa a melhorar. No governo Médici a gente tem mais emprego. Estradas foram construídas, e muitas estradas boas, inclusive. A gente tem a ponte Rio-Niterói, a gente tem a rodovia transamazônica. E acontece aí também a diminuição do arrocho salarial. Só que se inicia um período também de nacionalismo na época, né? De muito patriotismo. Era o chamado ufanismo, é quando o patriotismo está exacerbado, né? Um pouco exagerado. E aí vão vir também alguns slogans e propagandas, como, assim, ninguém segura esse país, né? Brasil, ame ou deixe-o. Eu deixo, tchau. Mentira, minha gente, eu amo esse país, eu amo, independente das derrotas que a gente tem, das desgraças que a gente tem, eu amo o Brasil. O céu do meu Brasil tem mais estrelas, o sol do meu país mais esplendor, a mão de Deus abençoou, em terras brasileiras vou plantar amor. Todo mundo agora. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ninguém segura a juventude do Brasil. Gente, eram esses tipinhos de música, né, de slogan, de propagandas que estavam acontecendo naquela época do ufanismo. Inclusive, eu amo tanto o Brasil que eu vou continuar o vídeo com essa blusa aqui mesmo, né? Mentira, eu tô com preguiça mesmo de trocar. Então, a coisa começa a ficar mais exacerbada ainda quando o Brasil ele ganha a Copa de 70. Isso porque, minha gente, o Brasil foi o primeiro país a ganhar, a ser tricampeão. Então, o governo militar aproveita essa situação para dizer, foi no governo militar que o Brasil foi tricampeão, né? Tipo, graças ao governo militar, o Brasil ganhou a Copa. Que bosta, né? O que a gente não pode esquecer é que sim, minha gente, as desigualdades sociais estão aumentando. O que importa é que o Brasil ganhou a Copa. Não quero placar, bola na área sem ninguém pra cabecear, bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Enquanto isso, as desigualdades
desigualdades sociais aumentavam. Mas, Carol, você falou que a economia estava deslanchando, você falou que estava indo de vento em popa. E estava, minha gente, mas de uma forma bem concentrada. Realmente, a economia brasileira estava melhorando, porém não era para todos. Então, o que adiantava? De nada, né? Além do mais, ao mesmo tempo que o PIB, o Produto Interno Brasileiro, ele ia aumentando, que era muito bom para o país, a dívida também ia aumentando. Isso porque o Brasil, né, criou dívidas externas para que a coisa melhorasse. Então, digamos, gente, que o milagre econômico, ele surtiu um efeito contrário, né? A essa altura do campeonato, as pessoas já não aceitavam mais a ditadura militar, protestos aconteciam à torta-direita, repressão também acontecia. E aí a gente vai ter um aumento da crise do petróleo. A coisa não começa a ficar tão legal, né? Nem mesmo no governo, pro governo militar. E é quando entra o presidente Geisel. Geisel, ele assume o Brasil em crise e ele mesmo se indaga, né, sobre a ditadura militar, se estava sendo uma coisa boa, não e tal. E aí ele começa a redemocratização de uma forma lenta e gradual. O que isso significa dizer? Significava dizer que ele iria eliminar algumas coisas do governo militar que estavam deixando a população totalmente insatisfeita, mas não tudo, né? Vamos redemocratizar lentamente, não vamos, o povo pode tudo não, né? Porque senão vai dar merda, ele pensou. Então vamos aos poucos, liberar aí alguns direitos pro povo, outros tu não libera não. E aí ele vai eliminar, ele vai extinguir o AI-5, né? Uma coisa boa, pelo menos, porque o AI-5, lembra qual era o ato institucional número 5? Era aquele que praticamente permitia a tortura, né, gente? Torturar não era algo ilegal. E aí, quando ele extingue o AI-5, a tortura ela se torna algo ilegal. Isso significa dizer que acabou a tortura? Não. Mas agora havia bem menos e mesmo que acontecesse era ilegal, era considerado ilegal. E aí a gente tem, por último, João Batista Figueiredo, que vai ser o último presidente militar, e ele vai por fim ao AI-2, o ato institucional número 2, que era aquele que dizia que o Brasil ia ter agora apenas 2 partidos, o Arena e o MDB. Aí ele extingue esse partido e o Brasil volta a ser pluripartidarista, né? Pode existir agora vários partidos. Ele vai instaurar também a lei da anistia. Gente, o que era a lei da anistia? Era o perdão nacional, né? Inclusive o perdão a quem torturou. Era assim, a lei da anistia concedia àquelas pessoas que foram presas, né, exiladas também, a voltar ao seu status normal, a voltar para a sociedade, não seriam mais culpados, né, pelos crimes que tinham cometido e tal. Porém, também, né, se deu perdão aí a quem torturou. Ficou impune aí as pessoas que torturaram, né? Esse aí foi a lei da anistia. E a gente vai ter agora, no último momento da ditadura militar, o movimento das diretas já, que era quando o povo queria que as eleições fossem diretas, né? Não mais de forma indireta, e sim votado pelo povo. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Está encerrada a sessão. Você acha que a eleição para presidente da República deve ser direta? Que restabeleça a democracia no país. Primeiro ato da promulgação. O documento da liberdade, da democracia. Tancredo Neves para presidente da República. José Sarney para vice-presidente da República. Esse movimento foi aderido? Essa ideia foi aderida? Não, né? Apesar de ter sido um movimento grande, a emenda não foi aprovada, que foi chamada de emenda Dante Oliveira, tá? E ficou conhecida como direta já. E aí a gente vai ter um momento do fim da ditadura, né? Gente, o fim da ditadura não acontece assim, agora acabou a ditadura e tal. Como eu falei, houve primeiramente aí uma redemocratização. Ela vai acontecendo lentamente. E ninguém queria, os militares, né? Não iriam permitir que se votasse diretamente numa pessoa que não fosse militar, assim, do nada, na hora que quiser, não. Existiam 2 figuras nesse cenário político brasileiro da época, que era Tancredo Neves e Paulo Maluf. Tancredo Neves, ele não apoiava o governo militar, e Paulo Maluf, ele apoiava, né?
E aí Tancredo Neves, ele consegue se eleger e torna presidente do Brasil. Só que ele não chega a assumir, porque ele adoece, antes mesmo de tomar o posto, ele morre, enfim. Então, com a morte de Tancredo, José Sarney, que era o seu vice, assume a presidência e depois, aí sim, a gente vai ter uma eleição direta e o primeiro presidente a ser eleito vai ser Fernando Collor, né? E aí já começa um outro cenário da política brasileira. Gente, vamos deixar aqui as indagações, né? Vamos deixar aqui, não tem como não opinar, não tem. Bem, primeiro eu posso começar falando que esse vídeo ele foi feito não para pessoas que conhecem a ditadura militar, pessoas que viveram, sabem o que aconteceu e têm o seu ponto de vista. Infelizmente essas pessoas já têm o seu ponto de vista, não vai ser mudado, dificilmente vai ser mudado. Esse vídeo foi feito para quem não conhece a história, né, que não sabe o que aconteceu e sai por aí falando besteira. Gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui no meu quarto porque a faxineira chegou. Então, não gosto de ficar filmando assim na frente das pessoas. Tá bom? Então, eu vou finalizar aqui. É só pra indagar mesmo, deixar as indagações, né? E deixar um pouquinho assim a minha opinião. Existem pessoas que pedem por uma intervenção militar. Existem pessoas que, inclusive, apoiaram a ditadura militar, diz que foi algo bom, né, para a sociedade, e existem pessoas que são contra. Olha, eu não vivi aquela época, tá? Mas baseado em estudos, né, eu sou contra a ditadura militar, porque, assim, a ditadura ela vem com um pacote completo. Não adianta dizer, mas teve um milagre econômico, né, a economia deslançou em determinado momento. Mas, enquanto isso, tinha muita gente morrendo, tinha muita gente sendo torturada. E é muito fácil quando não é a gente, quando não é alguém que a gente gosta, né? Então, não, gente, tortura é desumano. E principalmente de uma forma injusta, né? Porque só porque você é contra um governo, porque você é contra algumas ideias, então você era torturado. E existiu a tortura, existiu. Não adianta dizer que não existiu, que existiu. Tá? Então, assim, é muito fácil pedir intervenção militar, pedir ditadura militar, mas querer ter opinião, poder opinar. Primeiro que você não podia nem estar opinando, tá? Já começa por aí, você não podia nem estar pedindo intervenção militar, porque você não pode opinar. Eu não poderia nem estar fazendo esse vídeo. Programas de televisão, vários deles iriam ser postos para fora do ar. Músicas, inclusive, iriam ser reprimidas, enfim. Eu acho que sim, talvez um país precise de ordem, mas não dessa forma. Então, ditadura militar, ao meu ver, não foi uma coisa legal. E até mesmo para quem dá argumentos como a economia, viu-se que a economia, beleza, teve um milagre econômico, teve lá seus pontos positivos, mas depois vai afundar o Brasil do mesmo jeito, então teve muita coisa boa não, né? Eu acho. Mas fique à vontade para achar o que você quiser. Afinal de contas, vivemos numa democracia. E você falar que é a favor da ditadura militar não é um crime. Então, fique à vontade para você ser contra. Como fique à vontade também, fique à vontade para você ser a favor, como fique à vontade também para você ser contra. O que não pode mais é fazer tortura, né? Isso aí está contra a lei. Eu espero que se mantenha contra a lei, né? Todos os anos da minha vida, da vida dos meus filhos, e dos meus netos, e dos meus bisnetos. Isso se um dia eu casar e tiver filhos. Isso se um dia eu tiver filhos mesmo sem eu casar, porque eu não preciso casar para ter filhos. Não hoje em dia, né? Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouco longo, foi necessário ficar longo, mas eu fiz porque muita gente quis, muita gente pediu. Então, por favor, né? Curte e se inscreve. Eu só peço isso. Só peço.